os adultos, para as crianças, de tem que ser rico, tem que ser bonito, tem que ter gostoso, tem que ser... E se eu não sou? E aí o que acontece? E a gente precisa trazer uma questão, justamente essa questão de refletir, porque assim, eu não vou ser igual ao outro, não sou melhor, não sou pior, e o que eu posso fazer com aquilo que eu sou? Por exemplo, se eu disser que eu quero ter 1,70 m, se eu ficar forçando nisso, eu tô fadada à frustração, porque eu não tenho, não adianta. Não adianta, né? Agora, outras questões, se eu quiser melhorar, se eu quiser passar uma maquiagem para me sentir melhor, quiser botar uma roupa que me valorize, eu posso mudar. Agora, se a gente tentar ficar mudando o irrefutável, tentar mudando aquilo que não dá, eu vou ser fadado à frustração. Então, esses questionamentos que a gente tem que trazer para os nossos jovens, e pouco a gente traz. E, aliás, que nós adultos devemos ter também, que pouco a gente faz também. Agora, quando ocorre uma gravidez indesejada, como você acha que deve ser o comportamento dos pais dessa menina? Você acha que... Porque normalmente já entra que fica até com medo de falar porque acha que vai ter alguma reação explosiva. Mas, na sua opinião, como é que você acha que deveria ser o comportamento dos pais? Olha, não dá pra dizer muito como é que deveria ser, mas assim, depende do relacionamento que eles tinham, como é que foi que aconteceu essa relação, se tem afeto, se não tem, se vai assumir, se não vai. Então, assim, depende da situação. Mas uma situação que eu acredito que seja melhor é onde esteja atuando a comunicação. Ou seja, o diálogo, o que aconteceu, o que a gente pode fazer, assim, com que os pais e o jovem tomem atitudes em conjunto. E não atitudes de submissão e nem atitudes ditatoriais, né? Então eu acredito que a conversa, e daí naquela família ser decidido, ou às vezes até aquele jovem peitar do que ele quer, ou seja, ele se colocar, eu acredito que seja importante, né? Eu acho que seria a melhor maneira de lidar com uma atitude dessa. Seria mesmo, porque eu acho que a comunicação é o centro de tudo. E não adianta nada a agressividade num caso desse, porque não vai resolver o problema também. Exatamente. Tem que sentar, conversar e procurar chegar no melhor consenso, né? E aquela questão, assim, também fez a responsável. Então é responsável pelas outras atitudes. Então teve uma atitude responsável, às vezes nem foi, não sabemos, né? Mas quais as responsabilidades que ele vai assumir a partir disso? Quais os aprendizados que essa pessoa vai ter? Porque tudo na vida a gente pode tirar aprendizados. Tudo. Então é que aprendizado que ela vai tirar de tudo isso. Tanto o jovem quanto a família. E o que você acha como que o jovem enxerga e como, no caso, se for, como é que ele vê a homossexualidade hoje? Você acha que ele aceita bem, ele é capaz de se assumir e não fica com receio do que o pai e a mãe vão achar? Ou você acha que já está mais, as coisas estão mais assim, soltas, as pessoas estão mais corajosas? É legal essa pergunta. Até numa questão até informativa, a gente se ouve muito falar de homossexualismo. E é importante a gente colocar que homossexualismo, a gente não usa mais esse termo. Porque o prefixo ismo é prefixo de doença. E a homossexualidade, ela não é doença. Não é doença. Então, a gente tinha no DSM-4, no CID-10, que são os nossos manuais de transtornos psiquiátricos, a gente tinha lá homossexualismo, né? Antes lá de 1985. Depois foi se descoberto que a homossexualidade, ela não é uma doença. Inclusive, saiu uma reportagem no Estado, eu não sei se foi na Folha ou no Estadão, colocando o homossexualismo. Eu faço parte de um centro de pesquisa em sexualidade, chama CEPICOS, que é Centro de Estudos e Pesquisas de Comportamento e Sexualidade. E nós mandamos uma carta explicando que nós não usamos mais esse termo, porque não é doença e tal. E o que eles responderam foi, está no dicionário, portanto, escreveremos dessa maneira, né? E é a mídia que está passando tudo isso, né? Está errado. Então, assim, tem diminuído esse preconceito contra a homossexualidade, mas assim como o racismo, ele está mais escondido, né? Então eu acredito que ele esteja mais implícito, esteja mais escondido, né? Então ainda se tem muito preconceito, tanto do jovem muitas vezes de se assumir perante a sociedade, porque é fato que ele vai sofrer com determinadas coisas da sociedade. A gente está vendo essas atitudes vândalas que estão tendo ali na Paulista e muitas outras que a gente não sabe, né? Agora, vou fazer a última pergunta da noite para você. Você acha que
o comportamento agressivo de muitos jovens em escolas públicas ou mesmo escolas privadas, ele se dá por uma questão de autoafirmação. O cara que fala, eu sou machão, eu saio com todas as meninas, eu bato em todo mundo, ou é por uma outra questão? Olha, eu acho que quando a gente fala de atitudes agressivas, são várias as questões que podem estar influenciando. Pode ser a questão de querer se afirmar, pode ser a questão de não ter tido, às vezes, muito afeto, carinho e não saber como se comunicar com o mundo. Pode ser uma questão do medo daquilo que eu estou enfrentando, então eu prefiro agredir ao invés de tentar entender ou sentir o que eu estou sentindo. Várias questões podem estar aí no meio, mas acho que o que a gente tem que estar passando para todo mundo, disseminando, é a questão do respeito. Não importa o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu penso, o que eu não penso, eu preciso respeitar. É a base do ser humano, é a base para um mundo melhor, né? O respeito. Certo, Paula. Você dá de novo então os seus dados, seus contatos? Sim. pmnapolitano@uol.com.br, Clínica Freiman, para vocês conhecerem o site www.freiman.com.br. O telefone lá da clínica é 3813-5311. E eu queria falar para vocês, internautas, que devido a um problema com o servidor de e-mails, eu não pude não pude premiar os 15 primeiros e-mails que chegaram aqui, mas que no programa da semana que vem eu premiarei 30, os 15 da semana e mais 15 da semana que vem. Dou boa noite para todos vocês. Semana que vem nós estaremos aqui com Marcelo Reis, falando um pouco sobre política e sobre um novo partido político que está sendo formado. Tá? Muito boa noite. Paula, boa noite. Agradecemos muito pela sua vinda aqui no nosso programa. Boa noite a você e boa noite a todos. Então tá, boa noite. Thank you.